Gente querida, abram suas Bíblias ou acessem elas. Hoje a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 18 e 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. A gente lê verso 18 e 19 para iniciar, mas a gente vai navegar um pouquinho aqui no capítulo 7, mais para o final, e no capítulo 8. Paulo apóstolo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que eu desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Vamos ler de novo? Eu só quero reforçar que quando Paulo usa a expressão carne, ele não está falando do corpo físico, tá? Ele não está fazendo nenhum tipo de crítica à nossa corporeidade, não há nada de errado com o nosso corpo. Ele está falando de um lado dentro da gente que luta contra aquilo que é de Deus, tá? Só para esclarecer. Vamos ler de novo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai, e mais uma vez essa noite, como comunidade, como igreja Tua reunida, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para a gente ser capaz de discernir o Evangelho, Deus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que nós possamos sair daqui, Pai amado, não somente entendendo coisas, mas com o coração disponível para experimentarmos a vida pelo Espírito. É o que eu peço por mim e por todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em conflito, nós estamos em guerra, nós estamos, todos nós, ou pelo menos creio eu, a maioria de nós, enfrentando uma luta ferrenha. E essa luta, essa guerra, essa batalha, esse conflito, ele está acontecendo dentro da gente. Tem algo acontecendo dentro de você, dentro de mim, de cada um de nós. Tem uma guerra acontecendo dentro da alma da humanidade. Tem uma guerra acontecendo dentro da alma de cada um de nós. E essa guerra, esse conflito, essa luta, é justamente a tensão que existe entre a nossa carne, o nosso pecado, a nossa inclinação para a maldade. Como diria Santo Agostinho, todos nós temos uma balança dentro de nós, só que essa balança, ela está tombada para o lado do mal. Então nós temos essa inclinação para a maldade, e essa é a carne que Paulo apóstolo está se referindo. E essa carne, ela está lutando contra o Espírito. E esse é o Espírito de Deus, são as coisas de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Existe uma luta interior em nós, uma tensão constante, e eu diria que nessa vida aqui, talvez na outra, ou melhor, na outra não, mas nessa vida aqui, certamente nós conviveremos com essa tensão permanente dentro da nossa alma. E você que se entende como religioso, nós que nos entendemos como pessoas que cultivam a fé, a espiritualidade, nós obviamente, não estamos imunes a essa tensão. Essa tensão, ela permanece, ela está dentro de nós, está acontecendo dentro de nós. E eu acho que nos textos bíblicos ninguém escreveu melhor sobre essa luta interior do que Paulo apóstolo.
Paulo diz, nesse texto que nós lemos, eu sei que nada de bom está habitando na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, eu quero fazer o que é bom, eu sei o que é bom, eu sei o caminho correto, eu sei o caminho do bem, eu sei o caminho de Deus. Só que essa carne, ela me leva a praticar a maldade, ela me leva a fazer o mal, e o bem que eu quero fazer, olha que luta, olha que tensão, eu quero fazer o bem, eu sei qual é o caminho do bem, mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer, porque a carne que me habita também, ela está militando contra esse espírito, e o mal, justamente o mal que esse eu não quero realizar, é justamente esse que eu pratico, é justamente esse que eu vivo, é justamente esse mal que eu não quero, que a minha carne me leva, ela me seduz, eu sou seduzido pela maldade. É isso que Paulo está dizendo aqui, e está de maneira profunda, de maneira, eu diria até genial, descrevendo esse dado humano, dessa luta interior nos nossos corações. Irmão, irmã, nessa noite eu quero meditar com você como que a gente tem que lidar com essa crise constante. Como que a gente tem que lidar com essa tensão constante. Porque saber responder como que a gente lida com essa tensão dentro da nossa alma, olha, irmão e irmã, é uma questão de vida ou morte. De vida ou morte. Não saber responder isso, ou responder de uma maneira equivocada, é assim, é pavimentar o rodoanel da desgraça na vida. É pavimentar o caminho do mal. É acimentar Castelo Branco da perversão. Portanto, nessa noite, a minha oração, para que todos nós possamos ouvir tudo aquilo que o Paulo diz, para que a gente consiga discernir, responder de maneira adequada, como que a gente lida com essa tensão que habita a alma de cada um de nós aqui nessa noite. Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8 a 9, ele diz em outro texto belíssimo dele, ele afirma o seguinte, que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por que Paulo consegue enfrentar as dores da vida e vencer essas dores da vida a partir disso que ele está colocando? Porque de alguma maneira Paulo, o apóstolo, ele conseguiu discernir como ele lida com a tensão interior na alma dele. Não saber responder como a gente lida com esse bem e esse mal que nos habita, irmão, irmã, é mergulhar no desânimo. É mergulhar no desespero. É ser destruído, é ser destruída, é dar um mergulho no ódio, é dar um mergulho no egoísmo, é dar um mergulho na vingança, é mergulhar a perversão, é mergulhar a mentira, é tornar a vida algo horrível, horrível. Quando essa carne ela toma conta da gente e vence o espírito, a vida fica feia. A vida fica feia. A nossa biografia fica maculada. A nossa biografia vai para caminhos horríveis. Como que a gente tem que lidar com essa crise constante? Essa é a pergunta. E à luz do que Paulo nos ensina, creio eu que um primeiro ponto importante para a gente entender isso, como a gente lida com essa questão, é muito simples. Reconheça a tensão. Reconheça que ela existe. Reconheça que há uma luta dentro de você. Porque se você não reconhecer isso, você pode ter certeza que a carne já ganhou. Se você não reconhecer que o mal te habita, a carne já venceu. Se você não reconhecer que dentro de você
há uma guerra acontecendo, você está perdido, você está perdida. Paulo diz em Romanos 7:24, olha o texto do Paulo apóstolo, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Miserável homem que sou, quem me libertará? Quem me libertará dessa carne, desse corpo que me leva à maldade, à morte, a praticar o mal? Meu irmão, minha irmã, uma das coisas mais fundamentais na nossa espiritualidade cristã é a gente entender que a gente é um bando de miserável. Uma das coisas mais básicas da nossa fé, mais fundamentais, é a gente entender que nós somos pecadores. O mais elementar que sustenta a nossa espiritualidade cristã é a gente entender, meu irmão e minha irmã, que nós somos como Paulo, que nós somos carentes, necessitados de um bem que não está em nós, de uma salvação que não está em nós, de algo que a gente não consegue produzir por si mesmo. Nós nessa noite aqui, o primeiro passo, se você quer lidar bem com esse negócio que te habita, essa luta, você tem que sair daqui consciente do miserável que você é. Consciente de que você é pecador sim. Você não pode ter medo de aceitar esse fato. Porque tentar camuflar, tentar, sabe, perfumar. Está todo mundo aqui nessa noite, obviamente, cheirosinho, com uma roupinha bonita, passou um perfume para vir para a igreja, né? A Anne está linda, né? Está tudo jóia. Está tudo jóia. Mas dentro da gente, quando a gente olha para dentro da nossa alma, meu irmão e minha irmã, você sabe o que está lá. Você sabe as coisas más que você deseja. Nós sabemos as coisas más que nós desejamos. Nós sabemos da nossa inclinação perversa. Nós sabemos da nossa malícia. Nós sabemos o quão miseráveis nós somos. Tem uma luta acontecendo aqui dentro. Uma luta. E você, se você se enganar achando que você, agora que você vai para a igreja, agora que você está com Jesus, agora que você está com Deus, que você agora é santo, é santa, que não tem mais luta interior, que você está agora, sabe, pronto assim para Deus vir te levar. É o sepultamento da tua vida espiritual. É o sinal claro que você vai ter que começar tudo de novo na sua jornada e na sua caminhada. Reconheça, aceite que nós somos miseráveis, nós somos pessoas que temos essa luta interior e essa é a nossa realidade. Como que a gente lida com essa crise? Paulo continua nos explicando e ele vai dizer para a gente que enfrentar essa luta interior, estar enfrentando esse tipo de crise, é algo bom. Em que sentido? No sentido de que se nós não estivéssemos numa crise interior, numa luta interna em relação à nossa inclinação para a bondade e para a maldade, é sinal que nós ou nos tornamos ou sempre fomos pessoas psicopatas, pessoas absolutamente perversas, absolutamente maléficas. Quem não enfrenta isso é alguém desumano, é alguém que está num processo de deterioração da sua própria humanidade, se é que dá para chamar de humano, porque Paulo diz em Romanos 7:25, olha o que ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus, Ele dá graças. De modo que com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado.
Ele dá graças a Deus, não é pelo fato dele com a carne ser escravo da lei do pecado, mas pelo fato dele com a mente conhecer e saber alguma referência de algo bom. Que bom que há algo bom, que bom que há uma tensão, que bom que há uma luta acontecendo. E eu confesso para vocês que ao longo da minha vida, né, eu tive algumas fases assim na minha reflexão teológica sobre espiritualidade cristã, e eu me recordo de uma época que eu era muito duro assim, né? Muito duro comigo, muito duro com os outros, um desejo, né? Eu acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, já passou por isso e espero que você tenha superado essa fase. Mas um desejo e uma necessidade de mandar os outros para o inferno, para a gente poder se sentir santo. Coisa típica do fundamentalismo religioso, coisa típica, né, do evangelicalismo brasileiro, infelizmente. E eu, graças a Deus, virei essa página na minha vida, né? E hoje, a porta do céu, para mim, ela está muito mais aberta do que ela teve lá atrás. Mas a gente vê algumas pessoas no nosso tempo. Nós testemunhamos algumas pessoas na nossa humanidade, que você olha e fala assim, gente, é pura perversão, é pura maldade, é pura mentira. E eu fico lendo Paulo, me perguntando, né, se de fato eles de fato têm alguma luta interior, porque parece que a consciência deles, de alguns, estão cauterizadas. De modo que a prática da maldade é o único caminho possível diante do tipo de vida que está elaborada ali. Que coisa triste, que coisa perversa. Mas nós, e creio eu que nós não temos nenhum psicopata aqui, creio eu que nós não temos ninguém nesse nível de maldade aqui, nós precisamos entender que enfrentar essas crises interiores, do bem contra o mal dentro da gente, é algo que mostra para cada um de nós que nós somos humanos e que nós temos um caminho, à luz do Espírito, à luz da palavra, para a gente poder encontrar uma rota para vencer a maldade que está dentro de nós. Eu fico me perguntando, né, e fiquei tentando encontrar uma ilustração para nós podermos entender essa crise dentro de nós. Eu fiquei pensando numa história que me contaram de uma pessoa que era adicta, viciada em drogas, um rapaz jovem. E esse rapaz jovem, ele começou a usar drogas, e usava drogas, e para você usar drogas você tem que pagar pela droga. E chegou uma hora que o dinheiro não dava mais para pagar pela droga. E esse rapaz, ele começou a vender as coisas da casa da mãe dele, para poder comprar mais droga. E a história que me contaram é que esse rapaz, ele vendeu a televisão da mãe. E ele vendeu a televisão e ficou arrasado com aquilo, né? Ficou arrasado com o fato de ter vendido a televisão, pego o dinheiro para usar droga. E ele disse para si mesmo, a luta interior, eu vou agora dar um jeito de arrumar uma televisão para poder suprir a minha mãe, para poder, né, me desculpar com a minha mãe. E aí, como ele não tinha mais o que vender, esse jovem decidiu, dentro daquela escalada terrível da droga, ele decidiu roubar uma TV. E ele foi e roubou a TV para poder entregar para a mãe. E dentro dele estava acontecendo a luta. E ao invés de pegar a TV e entregar a TV para a mãe, no meio do caminho, a tentação e a luta interior foi tão grande, que ele decidiu pegar a TV roubada, transformar a TV roubada em dinheiro e comprar mais droga. E ele ficou acumulando aquela culpa dentro dele, porque essa é a vida do adicto, né? De quem está doente, de quem está dentro desse universo. Mas essa é, de alguma maneira, e guardadas as devidas proporções, essa é a nossa luta. O bem que eu quero fazer, eu sei qual é, mas eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas saiba, meu irmão, que o fato de você enfrentar, de você estar com essa tensão dentro de você, é um sinal de que
há bondade na tua vida. É um sinal de que há esperança na nossa vida. Porque caso contrário, caso a gente se rendesse à maldade, aí a gente se entregaria de maneira muito triste e lamentável para a morte. Como que a gente lida com essa crise? Paulo continua dando mais pistas para a gente. Vira sua página lá em Romanos 8, de 3 a 4. Paulo diz assim: porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo aqui, ele fala algo muito importante para cada um de nós. Ele fala que sim, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de uma salvação, como eu disse, que não está em nós. E Deus, Ele vendo a nossa angústia, Deus, Ele vendo a nossa luta, Deus, Ele vendo esse conflito permanente dentro de nós, Ele envia o seu próprio Filho, semelhante à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, para que a gente pudesse encontrar vida, encontrar um caminho propenso para o Espírito em nós. Deus fez isso por nós. Deus enviou o seu único Filho para nos salvar, meu irmão e minha irmã. Porque na nossa miserabilidade, Deus não ficou indiferente a todos nós. Ele proveu um caminho. Ele veio ao nosso encontro. Sim, nós precisamos de um Salvador, porque nós, cada um de nós, somos incompetentes para nos salvar. Não conseguimos prover salvação para nós mesmos. A força do nosso braço não consegue construir algo de gracioso, capaz de nos dar um caminho de paz na vida. Esse caminho de paz, esse caminho de salvação, esse caminho de redenção, esse caminho de libertação, só pode ser encontrado através da graça divina, meu irmão e minha irmã. A graça de Deus. O que significa aceitar a Jesus, ter Jesus como seu Salvador? O que significa isso? Significa você depositar a tua esperança nele. Significa você dar um salto de fé e mergulhar na graça e na misericórdia. Significa você poder, aceitando o fato de que você é miserável, de que você é pecador, significa você se lançar no amor de Deus, mergulhar nesse amor divino, confiante de que Deus, Ele vai estar lá para te abraçar, para te acolher, para te perdoar, para te redimir, para te dar um escape, para te dar paz, para te dar esperança, para te dar futuro. É isso que significa estar em Jesus, estar em Deus, vivenciar essa experiência de estar no Espírito. É nós sermos batizados nesse oceano de graça, que nos liberta, que nos salva. Eu não sei se você tem essas angústias, essa luta interior que eu estou descrevendo aqui. Eu tenho certeza absoluta que todos nós temos. Mas irmão, irmã, tem esperança, se nós entendermos que nós precisamos de um Salvador. Se nós acharmos que nós somos o nosso próprio Salvador, certamente a gente vai para um caminho horrível na nossa vida. Você que diz que já aceitou Jesus, você que diz que caminha com Jesus, você que já fez profissão de fé, você que já foi batizado,
você que já frequenta igreja, você que caminha na comunidade de fé, você que já teve aula de EBD, você que já teve aula de teologia, você que já fez tudo que uma igreja pode oferecer, ainda sobra alguma coisa em você para você se vangloriar em si mesmo? Porque se nós dissermos que a gente experimentou Deus, se nós dissermos que nós temos Jesus como nosso Salvador, mas em nós ainda existia uma fagulha de algo para eu me vangloriar em mim mesmo, nós ainda não vivemos a experiência de conversão. A gente ainda não viveu a experiência de estar em Deus. A gente ainda não viveu a experiência de estar em Jesus. Em outras palavras, se você é crente e ainda continua sendo, sabe, aquele mala sem alça, meu irmão, tem que se converter. Tem que se entregar para Jesus. Se na nossa vida ainda sobra arrogância, se ainda sobra pompa, se ainda sobra soberba, mesmo que venha com um ar piedoso, né? Porque muitas vezes a pompa é soberba, não chega assim, eu sou mala mesmo, não é assim que acontece, né? Às vezes ela vem, né, de terno, gravata e Bíblia debaixo do braço. Irmão, irmã, não pode sobrar nada, porque quando a gente se rende diante de Jesus, a gente se rende diante de Jesus. A gente se rende diante do Salvador. E se Ele é o Salvador, nós somos os carentes da salvação. Nós somos os necessitados da graça. Nós somos os necessitados da bondade. Nós somos os necessitados da misericórdia. Não tem mais nada para a gente se vangloriar. Não tem mais um bem para a gente se vangloriar. Não tem mais uma viagem para a gente se vangloriar. Não tem mais um tênis que a gente usa de marca para a gente se vangloriar. Não tem mais, olha a minha família doriana para eu me vangloriar. Não tem mais, sabe, olha a minha santidade para eu me vangloriar. Olha a minha perfeição para eu me vangloriar. Não tem mais nada para se vangloriar. Porque o caminho daqueles que seguem Jesus de Nazaré, obrigatoriamente, e não tem como ser diferente, porque a natureza do processo é essa, é um bando de miserável, rendido diante da graça do Eterno. É um caminho obrigatoriamente de humildade, obrigatoriamente de simplicidade, obrigatoriamente de quem não tem nada em si mesmo, para poder mostrar para Deus, para os outros, ou seja lá para quem, que há bondade em nós. Deus em Jesus fez tudo por nós. Fez tudo por nós. Se porventura esse tipo de arrogância ainda habita em você, certamente essa palavra aqui é dura, é difícil, é pesada. Mas se porventura, por outro lado, você é um desses miseráveis pecadores, meu irmão e minha irmã, significa felicidade e alegria, significa boa nova, porque Ele é por nós. Porque Ele tem salvação para nós, porque nele nós encontramos amor, bondade e misericórdia, que nos salva, que nos lava. Nós encontramos um tipo de justiça que é imputada em nós, os injustos. Por isso que é evangelho, por isso que é boa nova, por isso que é boa notícia, porque Deus em Jesus fez tudo por nós, meros miseráveis. Entender isso, assimilar isso, mas principalmente experimentar esse mergulho no oceano da graça divina, meu irmão e minha irmã, é um meio, é um caminho que Paulo nos orienta para que a gente consiga lidar com esse mal, com essa carne que milita contra o espírito dentro da gente. E por fim, como que a gente lida com essa crise constante dentro de nós? Romanos 8, 5-8, Paulo vai falar que nós devemos viver no Espírito e não na carne. No Espírito, Paulo diz
Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós precisamos viver no Espírito. A gente não quer viver na carne, na inimizade contra Deus. Mas para a gente entender o que significa caminhar no Espírito, a gente tem que parar de superficializar a palavra de Deus. Eu me lembro de uma irmã, uns anos atrás, ela me procurou assim muito revoltada. Ela estava revoltadíssima. Eu falei, nossa irmã, o que aconteceu? Né? Pastor, sábado passado eu fui numa festa, era uma festa de crente. E você não sabe o que eu encontrei lá. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu na festa? Tinha cerveja. Eu falei, é mesmo? Eu confesso, meus irmãos, eu estou acho que depois de alguns anos eu tenho uma certa preguiça. Né, assim, né? Eu olhei para ela assim, eu falei, ai Senhor, eu vou orar com o pessoal, eu vou fazer alguma coisa, arrumei alguma coisa para fazer. Gente, olha o que Paulo está explicando para a gente. Olha o que Paulo está falando. Olha a profundidade da carta de Paulo aos Romanos. Tem gente debruçada nesse texto há 2000 anos, escrevendo centenas de milhares de milhões de páginas sobre isso que Paulo está dizendo. Para a gente chegar agora em 2025 e achar que na verdade a carne é porque eu fui na festinha e tinha uma cerveja. E eu estou dizendo assim com muito carinho, com muito cuidado também, porque obviamente se você tem problema com alcoolismo, meu irmão, você não pode ir numa festa que tem cerveja. Você tem que tomar cuidado mesmo com o álcool. Agora venhamos, achar que essa cerveja, ou outros exemplos que as pessoas comumente dão, né? A pessoa fuma, então acabou a vida espiritual. Eu me lembro de um dia, nossa, que coisa. Eu estava no processo de convites, as pessoas às vezes me convidavam para pregar, com aquela intenção de talvez eu pastorear uma determinada comunidade, e eu fui parar numa igreja aí, fui lá, conheci a igreja, preguei, não conhecia muito bem o pastor, foi muito legal, tal, e aí eu me lembro que eu fui assistir uns sermões do pastor titular da igreja na ocasião. Aí eu dei umas avançadas ali para poder ouvir mais ou menos qual era a ideia. E uma das frases dele foi essa: olha, se você fuma, você vai para o inferno. Aí eu fiquei pensando assim, né? Ora, o que eu estou fazendo cogitando a possibilidade de estar caminhando com um camarada desse? Né? Porque não tem cabimento, esse moralismo, não tem cabimento, essa superficialização. Irmão, irmã, a gente não pode cair nessas infantilidades. Nós estamos falando aqui de coisas muito mais profundas, muito mais problemáticas, muito mais intensas. Porque tem muita gente que conseguiu vencer, entre aspas, a aparência do mal. Não fuma e não bebe uma cervejinha. Mas a alma está intoxicada de maldade. As palavras são pura perversão. O desejo de vingança é latente. A falsa santidade, ela exala, a hipocrisia impera. Irmão, irmã, a gente tem que olhar para o que Paulo está dizendo e entender que a luta da carne contra o espírito são coisas tenebrosas que habitam o nosso interior. São coisas que realmente podem nos destruir em um nível de intensidade assim lastimável. A gente está falando do nosso egoísmo, a gente está falando da nossa cobiça, a gente está falando da perversão, da mentira que nos habita, dos jogos mentais que nós somos capazes de fazer para nos beneficiarmos de maneira egoísta na jornada da vida. Os jogos mentais que a gente é capaz de fazer com a gente, para a gente passar pano para a gente mesmo.
do quão mau caráter nós fomos com aquele chefe, com aquele colega de trabalho, com um familiar, com uma pessoa na igreja, com uma pessoa que a gente julgou. Então a gente está falando de coisas profundas do interior da alma humana, e não de coisinhas superficiais. Entender isso é fundamental, porque senão a solução do problema, ela atrasa para chegar. A solução da questão, ela demora para vir, porque a gente ficou brincando, sabe, de moralismo superficial. Romanos 8:9, Paulo está nos dizendo que há esperança para a gente vencer os demônios que nos habitam, meu irmão e minha irmã. Paulo está dizendo que há esperança para a gente vencer a carne e caminhar segundo o Espírito. E sabe qual é a esperança? Ele diz lá, Romanos 8:9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Qual que é a solução? Qual que é a saída? Qual que é o caminho para a gente lidar com essa crise interior? Meu irmão, a gente tem que rasgar o nosso coração, clamar a Deus e pedir para o Espírito Santo vir nos encher. Nós temos que rasgar o nosso coração, nos render diante da majestade de Deus e pedir para o Espírito Santo: Espírito, vem habitar a minha vida, vem transformar meu ser, vem transformar meu interior. Eu confesso que diante do que Paulo fala, o pregador aqui fica impotente, porque não tem um passo a passo de como isso tem que acontecer. Não tem uma receita de bolo. O que tem é a possibilidade do milagre de Deus acontecer na minha vida e na sua vida. De nós nos tornarmos a habitação de Deus. De nós nos tornarmos a habitação de Cristo em nós. Por isso nessa noite, irmão e irmã, pense bem sobre esse assunto que a gente está conversando. Para que você possa hoje renovar, sabe, a tua alma com a presença do Espírito do Deus bondoso em você. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Se rende diante do Senhor nessa noite. Se abra diante do Senhor nessa noite. Tem uma canção que diz, né, se necessário chorar, eu chorarei. Se for preciso gritar, eu gritarei. Sei lá se você vai gritar, se você vai chorar. Eu não sei, eu sei que tem alguma coisa acontecendo dentro de nós. E que se a gente não tomar cuidado, esse lado mal, ele vai tomar conta de tudo. Por isso nessa noite, abre teu coração para o caminho da vida. Abre teu coração para que o Espírito Santo possa fazer em você aquilo que só Deus pode fazer. Romanos 8:11. Agora se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ser habitado por Deus, deixar-nos encher do Espírito, significa Deus restaurando a nossa vida, significa Deus nos tornando aquilo que Ele sempre quis que nós fôssemos, significa Deus restaurando a imagem e semelhança dEle em nós, significa a gente experimentar o que é a experiência de sermos regenerados, transformados, mudados. 13-14, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Irmão e irmã, nessa noite, escute o que a gente está meditando aqui. Se abra para o Espírito para você escutar a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Não deixa a morte vencer, não deixa o mal vencer, não deixa a perversão vencer, não deixa a vingança vencer, não deixa o ressentimento vencer. Não faz da sua vida uma vida feia, uma vida horrível. Se abra para Deus nessa noite, para você viver a experiência de escutar Deus dizendo: eu sou teu pai, eu te amo,
Eu te amo, eu quero o teu bem. Deixa meu Espírito se manifestar em você, dá espaço para Ele. Porque irmão, irmã, venhamos. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus não quer fazer uma obra na nossa vida? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus não quer fazer uma obra em cada um de nós? Em cada pessoa que você vê que está se indo rendida, se rendendo à maldade. Você acha que o Espírito Santo não quer acessar aquele coração? Eu tenho certeza que quer, mas às vezes nós não deixamos Ele entrar. Às vezes nós não nos tornamos humildes o suficientes. Não nos colocamos como miseráveis o suficiente para deixar essa bondade de Deus agir em nós, nos transformando e nos reajustando. Romanos 8, 15 a 17. É o último texto que eu leio nessa noite de Paulo. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Não é Pai, clamamos Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Glorificados, aleluia, aleluia. Irmão, irmã, nós não precisamos viver como escravos da carne. Nós não precisamos viver como escravos da maldade. Nós não fomos feitos para sermos escravos da mentira, escravos do egoísmo, escravos da perversão. Nós não fomos criados para isso. E Deus, em sua graça e bondade, manifestou amor para a gente de um jeito tão explícito, na pessoa do Filho, gerando para nós a possibilidade de nós sermos livres. Livres, para que o Espírito possa vencer essa carne, para aquela balança de Santo Agostinho, ela dar uma invertida, e a bondade pesar mais que a maldade, e o amor pesar mais que o medo, e a libertação pesar mais que o aprisionamento, que a escravidão. Deus tem poder para fazer essa obra de Deus, essa obra é em nós. Deus tem esse poder para manifestar isso em nós. Somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, pela graça dEle. Miseráveis, porém amados, impotentes, mas alvos da graça divina, poderosa, misericordiosa. Gente pecadora, com uma luta interior, mas com a possibilidade real, concreta, do bem vencer o mal. Do que é bom vencer o mal, meu irmão e minha irmã. Eu tenho, como eu disse, creio que não tem nenhum psicopata aqui, ninguém pervertido. Creio que todos nós estamos enfrentando essa luta. E Paulo nos dá caminhos para que a gente consiga lidar com essa tensão em nós, de modo que a balança, ela pese mais para o lado do bem. A minha oração é para que você possa ouvir essa mensagem, abrir a tua alma, discernir o que está acontecendo dentro de você, se conscientizar do perigo que é uma vida com a balança pendida para o lado do mal, gente. É morte. É desgraça, é uma biografia, sabe, que a gente não vai se orgulhar, nós não vamos nos orgulhar. Mas o outro caminho, é um caminho em que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Gente adotada, chamada por Deus de filhos e filhas amadas. O desafio nessa noite é um desafio que eu não tenho condição de gerar, de produzir, de emular. Mas o desafio é para a gente se render diante da bondade de Deus, porque certamente a voz do Espírito está ecoando neste lugar.
querendo entrar na sua vida e fazer uma obra aí no seu coração, para que essa balança, ela mude de posição e para que a bondade possa perseverar na sua jornada de vida, para que você possa viver como um filho de Deus nesse mundo, amém?